Muito boa noite, amigos do Canelada, abrindo o melhor pós-jogo esportivo do rádio, da televisão, da internet, logo após São Paulo 1, Corinthians também 1, o rei dos empates no Campeonato Brasileiro volta a empatar. O São Paulo, que hoje chegou ao 13º empate, o time que mais empatou na competição, ao lado do Ceará. E o Corinthians, fica aqui a discussão. Corinthians com força máxima, São Paulo com time reserva. O Coringão até abriu o placar, merecia a vitória pelo que produziu no segundo tempo, mas sai do Morumbi com um pontinho e deixa o G4 da competição. A gente abre aqui o Canelada da Jovem Pan. Muito boa noite, Vampeta, Bernardo Ramos, Bruno Prado, Fábio Piperno. E aí, Vamp, gostou do jogo? Corinthians 1, São Paulo 1 no estádio do Morumbi. Boa noite. Boa noite, Pedro, Bruno, Piperno, Bernardo, boa noite a todos. Gostei do jogo, sim, principalmente no segundo tempo, né? Quando o Corinthians abre o placar no primeiro tempo com o Yuri Alberto, aí o São Paulo começa a tomar atitude de ir pra cima. Teve um empate que a gente vai comentar ainda aqui, né? Eu achei que foi falta, a falta começa fora da área, né? O Gil fazendo a falta no Éder, pênalti. O São Paulo melhora do jogo. O empate no primeiro tempo foi justo, porque o São Paulo melhora. Segundo tempo, o Corinthians volta muito melhor que o São Paulo. Criou mais 5 ou 6 oportunidades. Poderia ter virado, lógico, teve um chute do Éder na trave, como também teve do Fausto Vera, né? O Adson perdendo um gol, o Yuri Alberto, o Felipe Alves fazendo em 2 oportunidades, 2 belas defesas. O Corinthians melhor no segundo tempo, mas só que o empate, pra mim, não favorece nenhum dos dois, né? O São Paulo, você falou ali, 13º empate? Isso. 13º empate. E só venceu 6 jogos de 26. Então. E o Corinthians ali... Rapidinho, a gente está abrindo em todas as plataformas aqui o Canelada da Jovem Pan, já devolvo a palavra para o nosso velho Vamp, estamos ao vivo também a partir de agora na TV Jovem Pan News, logo após esse São Paulo 1, Corinthians também 1. Ô Vamp, dá uma boa noite pro pessoal que está na TV Jovem Pan News. Boa noite aí a prosseguir com o seu comentário. Boa noite aí a todas as plataformas. Eu gosto de falar para todas as plataformas, rádio, TV, Facebook, BIP, tudo que tiver, Twitter. Os nossos amigos da mesa, né? Marcenaria. Televisão, todo mundo. Então, tá falando que eu gostei do jogo, né? Gostei, principalmente o segundo tempo, né? O Corinthians voltou melhor no segundo tempo. Primeiro tempo, o Corinthians faz um gol, um belo gol, uma bela jogada. Não só o gol, a jogada, né? Uma tabela entre o Yuri Alberto, Juliano e Roger Guedes, né? O Yuri Alberto faz um golaço, São Paulo vai em busca do empate, lance meio duvidoso. Eu acho que a bola, o Éder começa a cair fora da área. Houve sim mesmo um puxão na camisa, mas independente disso, o São Paulo faz o segundo tempo melhor. O Corinthians volta no segundo tempo melhor, né? Poderia ter virado o jogo em 4, 5 oportunidades, não fez. E o resultado de 1-1 não favorece, não é bom para nenhuma das duas equipes. O São Paulo, porque continua ali embaixo, 3 empates. O Corinthians vê ali os seus rivais se distanciando. O Palmeiras ganhou na rodada, o Fluminense ganhou na rodada, né? O Atlético Paranaense empatou, mas tá ali brigando. Mas o Corinthians tem um jogo muito importante na quinta-feira. E por isso que o Vitor Pereira tirou alguns jogadores que estavam jogando bem. O Roger Guedes estava jogando bem e o próprio Mosquito no jogo de hoje. O São Paulo entrou em campo hoje com uma formação reserva, se mantém a 5 pontos da zona de rebaixamento. Tem o Flamengo agora pela Copa do Brasil, mas nada me tira da cabeça, Bruno Prado, que o Rogério Ceni deveria ter escalado força máxima, os titulares, porque eu vejo o jogo contra o Flamengo, o placar da Copa do Brasil extremamente irreversível para esse São Paulo e tem uma preocupação muito forte, que é o Campeonato Brasileiro. Tem que somar os pontos necessários para ficar tranquilo no Brasileirão e jogar de boa, assim, a final da Copa Sul-Americana, sem nenhum tipo de preocupação, Bruno Prado. Como é que você vê isso? Daqui a pouquinho a explicação do Rogério Ceni em coletiva lá no estádio do Morumbi, os nossos repórteres estão por lá. Mas e aí, Bruno Prado, acertou ou errou o Rogério Ceni hoje ao escalar o time reserva do São Paulo em um clássico no estádio do Morumbi contra o Corinthians? Boa noite, Pedro, boa noite a todos. O Rogério com certeza ele vai falar do jogo da quinta-feira, que foi um jogo desgastante para o São Paulo, fisicamente, mentalmente. Ele vai falar com certeza que a opção dele foi por causa do desgaste de quinta para domingo, que ele não teve muito tempo para descansar os jogadores. Mas, claro, a gente não tem todos os dados da parte física e da parte médica. Mas se fosse
uma opção, escolher entre o jogo de hoje e o jogo de quarta, eu colocaria o melhor time possível hoje, né? Na quarta-feira é praticamente impossível de reverter. Hoje é um jogo que pro São Paulo tentar somar pontos, né? São Paulo não está numa situação ainda totalmente tranquila no Campeonato Brasileiro. Não dá para vacilar. Hoje manteve a diferença para a zona do rebaixamento, era de 5 pontos no início da rodada, termina do mesmo jeito para o São Paulo. Ele antes era o Coritiba, agora é o Cuiabá, o 17º, mas a diferença é a mesma. Segue o 17º colocado, com o 17º hoje tem 26 pontos em 26 jogos. Segue aquela mesma média do 17º ter 1 ponto por rodada, em média. E mantendo essa média, esse time teria 38 lá no final do campeonato. Se melhorar um pouquinho, 40, talvez, 41. Então, tudo indica que com 42, 43 você se salve do rebaixamento. O São Paulo tem 31. Né? O São Paulo precisaria ali de mais 11, 12 pontos ali para se salvar de um rebaixamento, e eu acho que vai conseguir. Eu não acho que o São Paulo corra um risco enorme de cair, mas é bom não vacilar, né? É bom não dar chance de que essa distância de 5 caia para 3, caia para 2, depois 1 ponto, que aí começa a ficar uma pressão enorme. É um time grande que pode ficar numa situação difícil. Tem uma final para disputar, claro que isso vai determinar muito do ano do São Paulo, lá no final do ano, avaliação, como foi o ano do São Paulo. Vai depender muito de ganhar ou não a Copa Sul-Americana, mas de qualquer maneira, acho que se tivesse condição, eu teria entre o jogo de hoje e o jogo de quarta um time melhor, mais forte hoje, já que na quarta-feira é uma situação muito difícil. O São Paulo entrou em campo hoje com Felipe Alves no gol, Rafinha, Ferrarese, Miranda, Luizão, Thales Costa, Andrés Colorado, Igor Gomes, Galopo, Bustos e Éder. Time reserva do São Paulo em um clássico. São Paulo precisando desses pontos no Campeonato Brasileiro. E aí, Bernardo Ramos, muito boa noite pra você. Você deu uma escalação aí, mas jogou com 10, viu? Porque Bustos não apareceu. Ah, sim, não. Bustos, atuação completamente apagada. E pelo que jogou o Corinthians no segundo tempo, acho que o Corinthians merecia muito mais a vitória do que o São Paulo. E pra você, Bernardo Ramos, hoje era dia do São Paulo jogar com a força máxima. Você concorda, Bernardo? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Sim, me parece claro que o jogo de hoje, até pelas circunstâncias da partida da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, era mais importante. Mas o São Paulo paga a conta com o seu torcedor, pelo menos até o dia 1º. Né? O São Paulo se classifica de forma heróica, merecidamente. O São Paulo mereceu a classificação contra o Atlético Goianiense. E depois tem um clássico contra o Corinthians, em que escala um time reserva, um time com uma série de problemas, aliás, e não perde o jogo. Embora o Rogério Ceni tenha colocado ali no segundo tempo jogadores como Luciano, Caleri e tal. Mas foi um primeiro tempo, eu achei muito ruim do São Paulo, e eu concordo com o Vampeta quando ele fala da melhora do Corinthians na segunda etapa. O Corinthians foi melhor no segundo tempo. Eu acho que essa melhora tem nome e sobrenome, que é Renato Augusto, né? Quando ele entra, o Corinthians melhora muito, assim, não sou eu quem diz isso, mas vários técnicos, né? Que o jogo é vencido no meio de campo. E os dois times tiveram muitos problemas no meio de campo no primeiro tempo, né? Sobretudo o São Paulo. Você pega o meio de campo do São Paulo hoje. Tinha Colorado, que errou todos os passes que tentou, a exceção de um decisivo no primeiro tempo, que quase gera uma oportunidade de gol ali para o São Paulo. Thales, Galopo e Igor Gomes. O Galopo errou absolutamente tudo que tentou na partida de hoje. Então o São Paulo tinha um problema seríssimo no seu meio de campo. Tanto que o gol do São Paulo, que vem de um pênalti, esse pênalti surge a partir de um lançamento do Rafinha para o Éder, né, que é puxado pela camisa pelo Gil, tal, para mim foi pênalti, tal, aquela coisa toda. E o Corinthians também tinha algum problema no seu meio de campo. Quando sai o Juliano e entra o Renato Augusto, esse problema acaba. E aí o Corinthians melhora na partida. Eu só não compreendo, talvez tenha a questão de poupar o Roger Guedes e tal, mas era um jogador que estava bem no jogo. Quando ele tira o Roger Guedes, coloca o Vital, ele perde uma possibilidade de linha de fundo pelo lado esquerdo, né? E o mesmo aconteceu com o Mosquito na troca pelo Adson. O Adson, enfim, não conseguiu aparecer e tal. Ele é um canhoto, um jogador que invariavelmente vai cortar para o meio. O Mosquito até no primeiro tempo tentou jogadas de linha de fundo, não conseguiu. Acho que o Luizão foi bem no primeiro tempo. Lembrando que era um zagueiro improvisado como lateral esquerdo, porque o Rogério não tinha ninguém para colocar ali. E no segundo tempo ele até consegue alguma coisa ou outra. Consegue fazer 2 jogadas em cima do Luizão. Mas foi só. O Corinthians eu achei que seria mais ameaçador pelo lado direito. Até não foi tanto, né, Vampeta? Porque ele escala o Bruno Mendes, né, para uma saída com 3 jogadores. O Adson teve até uma chance clara de gol, né? Mas não numa jogada ali nas costas do Reinaldo, quando o Reinaldo entra. Foi quando o Reinaldo entrou. Quando tava o Luizão, não, tava fechando bem. O Luizão veio pra zaga. Fechou bem. O Reinaldo toma essa bola nas costas. Exatamente, né? O Reinaldo
é um jogador que tem problemas defensivos conhecidos, né? Mas, no geral, acho que 1-1 foi o resultado justo. O Corinthians jogou ligeiramente melhor ali, sobretudo no segundo tempo, após a entrada do Renato Augusto. Quando estavam em campo Renato Augusto e Roger Guedes, o Corinthians foi bem superior. Mas aí foi por um curto espaço de tempo, né? Quando ele coloca o Matheus Vital aí, o Corinthians perde muito do poder ofensivo dele, e aí o resultado fica de bom tamanho. Concordo com o Vampeta, um resultado ruim para ambas as equipes. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Corinthians deixa o G4. Independentemente do que acontecer no jogo do Flamengo, o Corinthians está fora do G4. É a primeira vez que acontece. No momento aí faltando 12 rodadas, né? No final da competição. E na conta do Bruno, e eu concordo com ela, se o São Paulo empatar todos os jogos até o final do Campeonato Brasileiro, ele escapa do rebaixamento, né? Então acho que a conta está paga. Foi uma classificação heróica, merecida, na última quinta-feira, para a final da Sul-Americana, e um resultado contra um arquirrival, contra o Corinthians, ali um empate por 1-1, um time reserva, ou na maior parte do tempo reserva. O torcedor fica feliz, pelo menos até o dia 1º de outubro.